Olá, povo de Deus! Seja bem-vindo ao nosso novo tempo de oração com a palavra. Então, hoje, 1º de setembro, nosso primeiro dia desse novo tempo de oração. Já estava com saudade de estar aqui rezando também contigo. E nós vamos iniciar com o Evangelho de São Mateus, capítulo 1. Mas antes, iniciemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse nosso momento tem um tema Bom Dia Espírito Santo. Eu sei que alguns vão ver esse vídeo em outros momentos, mas aqueles que vão estar acompanhando logo pela manhã, então bom dia Espírito Santo. Que você possa dizer hoje, nesse instante, bom dia Espírito Santo. O que faremos juntos hoje, né? Nós queremos a companhia do Senhor, nós queremos essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. No capítulo 5 do Deuteronômio, no versículo 10, diz assim: mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A misericórdia de Deus está sobre nós, que nós possamos experimentar essa misericórdia do Senhor. Ele que nos promete, aqueles que cumprem o mandamento do Senhor, Ele vai usar de misericórdia para conosco e para as gerações também que virão. Mas no primeiro capítulo de São Mateus, hoje eu vou ler porque ele é curto, mas a intenção é que você leia o capítulo e depois você venha para cá para nós rezarmos juntos, tá? Mas esse é interessante, esse capítulo, então eu quero, não que os outros não sejam, mas esse eu gostaria de ler, que ele diz assim: genealogia. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Zara. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raabe. Boaz gerou Obed de Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acaz, Acaz gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no cativeiro da Babilônia. E depois do cativeiro da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliacim, Eliacim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matran, Matran gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. E quero comentar assim, antes dessa sequência da leitura, dizer que nós também temos, né, todo um histórico, os nossos antepassados, coisas que implicam sobre nós, assim como nós trazemos, né, no nosso DNA algumas situações de saúde que quando vamos ao médico, o médico já pergunta se tem alguém que tem que é hipertenso na família, algumas doenças que nós trazemos, né, na nossa genética. Algumas situações também nós percebemos que o avô vivenciou uma experiência, que o filho experimentou a mesma experiência e o neto está experimentando a mesma coisa. Então nós precisamos, hoje apresentando aqui a genealogia de Jesus, nós precisamos também nós queremos colocar diante do Senhor toda a nossa genealogia, rezar pela nossa árvore genealógica, rezar pelos nossos antepassados, pedindo que a luz de Deus também os alcance e tudo aquilo que possa vir sobre nós, contra nós, que o Senhor, na sua infinita misericórdia, venha cortando também todo laço, porque nós nos colocamos diante do Senhor
como homem da bênção, como mulher da bênção, né? Porta-voz do céu. E aí na sequência diz assim: eis como nasceu Jesus Cristo, Maria sua mãe estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Eu quero te convidar nesse tempo a rezar com a palavra de Deus. Às vezes as pessoas me perguntam e perguntam a você também: me dá uma oração forte, uma oração poderosa, preciso de uma oração poderosa. Para que oração mais poderosa do que você abrir a palavra de Deus e orar com a palavra que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo. Então, eu queria te convidar a responder 4 perguntas ou seguir 4 passos para rezar com a palavra, porque a palavra vai me dizer algo de forma muito pessoal, mas vai dizer algo diferente a você. Cada um de nós vamos experimentar algo diferente com a palavra. Então, o primeiro passo é: o que diz a palavra? Então, o que diz essa palavra que nós ouvimos hoje, que está falando da genealogia de Jesus, mas que também está falando como nasceu Jesus? Então, o primeiro é o que diz a palavra. Ao ler a palavra, eu saber o que diz essa palavra. Mas também aquilo que, como nós estamos lendo um capítulo inteiro, às vezes tem muitos tópicos ali na palavra, você vai marcar, com um marca-texto, aquilo que mais tocou o teu coração naquele capítulo, um capítulo por dia, que mais tocou o teu coração, você vai marcar e você vai responder a primeira pergunta: o que diz essa palavra? O que diz essa palavra que tocou meu coração? O que foi que tocou meu coração? O que diz esse versículo, por exemplo? E aí você vai dizer: esse versículo diz isso. Então você relê e você vai responder o segundo ponto, que o que essa palavra me diz? Segundo ponto. Terceiro ponto, o que eu digo a Deus com essa palavra? E o quarto ponto, eu fico olhando tudo isso, eu visualizo tudo isso, eu contemplo tudo isso, de o que diz a palavra, o que a palavra me diz, o que eu digo a Deus com essa palavra. Eu fico olhando toda essa cena, experimentando ali. Então eu preciso, para esse momento, eu preciso dedicar um tempo, eu preciso parar para estar com o Senhor. Nesse mês de setembro eu quero te convidar a isso, a ter um momento seu, um momento de intimidade com o Senhor, um momento que você se coloca na presença de Deus para falar com Deus. E a partir de hoje, meus irmãos, que todos os dias nós nos coloquemos na presença do Senhor para rezar com a palavra do Senhor. E essa palavra de hoje, já li tantas vezes, mas antes de pegar o que diz essa palavra de hoje para mim, eu quero colocar a genealogia. Queremos nos situar aqui. Somos filhos de Deus, somos filhos amados de Deus. Sou um filho amado de Deus, você é um filho, uma filha amada, amado de Deus, que se coloca hoje como um homem da bênção, como uma mulher da bênção, como um intercessor, como alguém que vai estar diante do Senhor, clamando as graças de Deus sobre ti e sobre aqueles que você quer interceder nesse tempo, os teus familiares, a tua família, quem quer que seja que você deseja interceder. E então nós queremos rezar por nós, pela nossa família, pela nossa genealogia. Então isso você vai colocar diante de Deus, e mesmo depois desse vídeo você estar
orando, colocando diante do Senhor. Mas o versículo que me chamou muita atenção foi o 24, que diz assim: despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. José despertando. Hoje nós precisamos despertar. Nesse primeiro dia de oração, eu quero te convidar a despertar, a abrir os teus olhos, a pedir a Deus que você possa estar com os olhos abertos, os olhos da fé, que você possa ver o Senhor através dessa palavra hoje. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Hoje, rezando com essa palavra, aí na sua casa, lendo, relendo, sabendo, vendo o que essa palavra diz e vendo o que essa palavra te diz, você vai dizer a Deus, abrir o seu coração diante do Senhor e falar com Deus também, colocar a sua vida diante de Deus. Então quero nesse primeiro dia, nesse mês da Bíblia, nesse primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, nos colocar na presença do Senhor. Se coloque na presença do Senhor nesse instante, se coloque na presença dEle, abre o seu coração para Deus, entregue a sua vida diante do Senhor, entregue a sua casa diante do Senhor, entregue as situações diante do Senhor, as suas inquietações todas diante do Senhor, coloque tudo diante do Senhor e nós vamos orar nesse instante por tudo isso. Eu quero colocar a paróquia Sagrado Coração de Jesus diante do Senhor, cada pessoa dessa paróquia e cada um daqueles que estão acompanhando, por esse Brasil inteiro que vão estar acompanhando, rezando, que a graça de Deus desça sobre ti. Nós nos unimos agora, meus irmãos, nós nos unimos na força da oração, nós nos colocamos na presença de Deus. E cada situação que você coloca agora, nós nos unimos colocando tudo isso aos pés da cruz do Senhor. Toda situação, sabendo que Deus está conosco, Deus é contigo, você não está só. Nós estamos nos unindo nesse 1º de setembro, nós estamos nos unindo através da palavra de Deus no coração do Senhor para rezarmos, para clamarmos a Deus, para pedirmos as graças de Deus sobre nós, para pedirmos que a luz de Deus nos ilumine. Então abre o seu coração para o Senhor, para a graça do Senhor, para a ação de Deus na tua vida, para que você se encha do Espírito Santo. Nesse primeiro dia, procure se encher do Espírito Santo. Procure se esvaziar de tantos problemas, de do peso, da sobrecarga que estavam sobre os seus ombros. Entrega tudo isso ao Senhor e vai pedindo a Deus que Ele te renove. Eu vou orando e enquanto eu vou orando, na linguagem dos anjos, você vai entregando ao Senhor a tua vida, vai entregando ao Senhor as suas dificuldades, vai entregando ao Senhor os seus problemas, vai conversando com o Senhor enquanto eu oro nesse instante. Ori Allah la yeri alla bari e la ri la la. Ori Allah la yeri alla ri 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 alla ba. Ori Allah la yeri alla bari alla la yeri alla la yeri alla ba. O Senhor me dá uma imagem como que uma árvore com uma sombra com muita sombra, né? Sem frestas ali de sol, uma sombra maravilhosa. E as pessoas iam querendo ali aproximar e ficar ali naquela sombra, porque o sol estava num momento de calor ardente e as pessoas queriam ali se recolher ali na sombra daquela árvore. Quero dizer que é o Senhor falando que você pode se achegar. Se achegue ao Senhor. Se achegue ao Senhor, venha descansar no Senhor. Que você possa se descansar no Senhor. Que você possa descansar no Senhor nesse instante, entregar os pesos que você estava carregando ao Senhor, dizer: Senhor, eu quero te entregar tudo isso e eu quero experimentar da tua graça, da tua bênção nesse dia de hoje. Quero, Senhor, orar com a palavra, eu quero despertar nesse dia de hoje, Senhor. Eu quero acordar para as coisas do alto, eu quero fazer como Jesus, quero fazer, Senhor, como José fez, de ser obediente à tua palavra, Senhor. E a palavra do Senhor nesse dia de hoje, que o Senhor coloca no meu coração, é que Ele vai acolher cada um de nós. O Senhor nos acolhe na sombra dessa árvore. O Senhor nos acolhe no seu coração nesse instante. O versículo 21 diz assim:
que ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Nós queremos também colocar diante do Senhor toda situação de pecado da sua vida, coloque diante do Senhor, colocando aos pés da cruz do Senhor. Senhor, eu quero entregar as situações, Senhor, de pecado na minha vida. Que você possa renunciar nesse instante a tudo aquilo que você sabe que desagrada ao Senhor. E nós sabemos, a nossa consciência nos acusa daquilo que é desagradável ao Senhor. E tudo aquilo que é desagradável ao Senhor na tua vida, que você possa entregar a Deus nesse instante, entregue ao Senhor nesse instante, falando: Senhor, eu quero viver essa vida nova. Eu quero viver essa vida em Ti, Senhor. Que a Tua graça, a Tua força esteja sobre mim. Então, repetindo o versículo que eu iniciei, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus te acolhe no coração dele nesse dia de hoje. O Senhor te chama, o Senhor oferece sombra para que você possa descansar de tantas dificuldades que talvez você esteja passando, né? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal. O Senhor está de braços abertos para te acolher. O Senhor te chama, que você possa encontrar esse descanso nele. Que você leia esse texto de hoje, primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, que você possa marcar aquilo que chama, tocar o teu coração e responder: o que esse texto diz? O que esse texto me diz? O que eu digo ao Senhor? E olhar tudo isso no final. Esse encontro, Deus que te encontra, Deus que te chama para estar na presença dele. Deus te abençoe. Esse é o nosso primeiro dia de oração de muitos dias. Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou pedir para você que pode, se você puder curtir, se você puder enviar para outras pessoas, se você também pode comentar aí. Eu quero que você coloque a cidade aí que você está acompanhando, de onde, para que no vídeo seguinte possa estar falando aqui, mandando um abraço também para vocês. Estamos unidos na oração, meus irmãos. Deus abençoe.